Amém. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, diz: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo, disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque vocês são muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, existe uma realidade da qual muitos às vezes tentam até fugir. Muitos tentam fugir, não. A massa foge mesmo. A realidade dos desafios, a realidade da fé. As pessoas dizem que têm fé. Eu tenho fé em Deus, mas nada de desafiar o diabo. Cada um na sua. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus não se manifestou para que eu ficasse na minha, porque ele não ficou na dele. Às vezes a gente pergunta assim: você já leu Mateus 23? As pessoas dizem: claro que eu já li. Eu digo: o que diz lá? Irmãos, cá entre nós, quem já leu Mateus 23 não esquece mais aquelas declarações. Escribas, fariseus e etc., vocês são hipócritas. Ninguém esquece mais aquele negócio. É impactante demais, é uma glória tremenda ver Jesus pegando toda a elite e jogando lá embaixo. Vocês comem mosquito e engolem camelo, vocês vivem de aparência. O altar para vocês não quer dizer nada, vocês estão de olho na oferta. Isso dá um livro, não dá nem pregação esse negócio de dizer que o olho deles é na oferta e não no altar. Isso dá um livro. Um livro maravilhoso, que muitos não vão querer nem ler. Quem conhece aquilo, definitivamente não esquece mais. Agora, as pessoas estão por aí maquiando a realidade. Dizem que conhecem Deus, mas fogem dos homens, fogem do mundo, fogem do diabo. Aí muitos dizem: não, eu não fujo. Foge sim. Quando você não denuncia, quando você não aponta o dedo, você está fugindo. Não, eu estou na minha. Está na minha não, está fugindo. Porque crente não foi chamado para ficar na sua. Crente foi chamado para
como luz. A luz tem que resplandecer nas trevas. Se eu não resplandeço, eu estou fugindo do meu papel. Quando a luz resplandece, ela incomoda as trevas, ela dissipa as trevas. Eu tenho que dissipar as trevas. Eu tenho que ter toda hora um delegado falando para mim: eu sou delegado, eu sou macumbeiro e eu armei para você. Tem que ter isso. Eu tenho que ter gente revoltada comigo. Não foi assim com Jesus? O tempo todo ele estava lá rodeado de gente querendo ver o que ele falava. Aí não tinham como contradizer as suas palavras e inventaram as mais horríveis coisas. Ele falou que vai destruir o templo e vai erguer em 3 dias. Ora, isso era motivo de acusação? Para nós servos de Deus é. O mundo tem que usar qualquer coisa para nos acusar, para tentar nos denigrir, para tentar nos destruir. Mas Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. E ele ainda diz: nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nada. Por isso foi o que foi. Aquele homem ousado, intrépido, valente. Esse texto que nós lemos sempre é enfatizado essa questão da ousadia de Elias. Mas, irmãos, veja, Elias, ele não simplesmente: olha, vamos lá para o monte, o Deus de vocês é Deus? Ah, Baal é Deus? Então, eu acho que o Senhor é Deus, vamos lá para o monte. Tá aí, faz a oferta, faz o holocausto, vamos lá, clama aí. Ah, o Deus de vocês não respondeu, não, agora eu vou clamar o meu. Viu? O meu respondeu. O meu é Deus, o de vocês não é. Tá bom, a história até aí já seria gloriosa. A história até aí já seria maravilhosa. Eu já estaria soltando fogos e foguetes com essa história. Mas vamos no profundo do ser de um homem que realmente sabe o Deus que serve. Vamos no profundo de um homem que realmente entende o caminho que ele anda. O caminho que ele anda não é uma incógnita, não é uma interrogação, não é um talvez. Ele tem tanta convicção, ele tem tanta confiança, que ele aqui, ao meio-dia, no verso 27, ao meio-dia Elias fazia o quê? Zombava deles, dizendo: clamar em altas vozes. Ele não é Deus? Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidade de viagem, dormindo e despertará. Clama aí, vai gritando. Meu irmão, o que me chama a atenção a mim, a palavra fala de muitas maneiras e deve falar em cada detalhe, deve falar com um. O que chama a minha atenção não é o desafio de Elias. O que chama a minha atenção é a zombaria de Elias. Porque Deus não mandou ele zombar. Deus mandou ele desafiar. A convicção dele é tanta que ele extrapola, ele sai dos limites. Ele não somente faz o desafio, como ele entra na zombaria. Não, mas muita gente pensa, né? Eu já vi tantos. Não, deixa eu ficar na minha para cá. Eu respeito a religião dos outros. Irmão, eu não respeito a religião de ninguém, porque religião só reconheço uma, a minha. Eu não respeito a religião de ninguém. Sabe o que é de ninguém? De ninguém. Eu só respeito uma religião que se chama Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não respeito mais nada. Uma vez eu conheci uma macumbeirinha dessas que invocava a pombagira. E papo ia passando, e aquele papo, conhecia e para aí, troca uma ideia, não sei o que, e a pessoa falou assim: não, você é crente? Não, é Bíblia, né? Você é Bíblia, mas
Você respeita a religião dos outros, né? Eu falei assim, não, eu não. Ela tinha plena certeza que ia ouvir que eu dizia, não, claro, eu respeito a religião dos outros. Não, eu não respeito a religião de ninguém. Eu não respeito satanismo, eu não respeito falsidade. Tudo que está fora do Evangelho de Jesus Cristo é satanismo e falsidade. Viu a nova da Universal? As 3 caveiras? Testemunho. Passou na TV, hein? Passou na TV. A mulher dizendo que tinha sido obreira e se desviou. Quando ela se desviou, foi possuída pelo Exu não sei das quantas, e o Exu fez gerar dentro dela trigêmeos. Só que, não sei o que, um rolo danado gerado fora do útero e aquela baboseira toda, realmente nasceram os trigêmeos. 3 caveirinhas desse tamanho, que é chaveirinho que está sendo vendido no Mercado Livre. E os caras botaram aqueles 3 chaveirinhos dentro de uma bandeja e mexendo. Pastores da Universal, dessa prostituta chamada Universal, mexendo lá no chaveirinho para dizer que a mulher expeliu 3 caveirinhas gêmeas. Olha só. Aí vai passar um cara da Universal perto de mim. Pô, mas você não respeita a Universal? Você não respeita os membros da Universal? Meu irmão, respeitar uma pessoa é fato. Respeitamos as pessoas. A ignorância delas, não. Não respeito a ignorância de ninguém. Afinal de contas, eu não estou no mundo para respeitar a ignorância de ninguém. Eu estou no mundo para esclarecer o entendimento das pessoas. Se eu respeito a ignorância dos outros, eu não vou querer mexer nela. Ao contrário, Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe, irmão? Não se importe de se você é o ovelha negra, se você é o encrenqueiro, se no teu trabalho, você é o único certinho, só a tua religião que é certa. Não se importe com isso, porque eu já passei por isso. Com 28 anos de idade, 27, 28 anos de idade, eu trabalhava num lugar e ali tinha macumbeiro, ali tinha católicos e de outras coisas mais, tinha até budista. Eu dizia, não, a tua religião é falsa por isso, isso e isso. Jesus não ensinou reencarnação, ele ensinou ressurreição. Então só a tua religião é certa? É, só a minha que é certa. Mas e a religião de fulano? É outro satanismo. Nunca vi um homem se curvar diante de boneco de gesso. Mas e o outro? O outro invoca o espírito dos mortos e é enganado pelo diabo, porque quem se manifesta lá no terreiro não é espírito de morto nenhum, é o espírito do diabo que se manifesta. Você é o único certinho? Aqui dentro sou. Essa convicção de Elias, põe mais grave, tira esse agudo que está pitando. Essa convicção de Elias é que me fascina. Para um homem zombar das forças das trevas, ainda mais forças essas que conhece, eu sei que o diabo faz levitar, eu sei que o diabo pode matar uma pessoa, eu sei que uma pessoa pode ir atravessando a rua e ele pode fazer um ônibus, matar essa pessoa. Eu sei que ele pode travar as pernas de uma pessoa, ela ficar parada no meio de uma estrada e o carro vir acabar com ela. Eu sei muito bem das forças do diabo. Mas depois que você conhece a força e o poder de Deus, você não está nem aí mais para as forças do diabo. Você não está nem aí mais para isso. E é isso que me fascina em Elias. A zombaria aos deuses pagãos. Porque, irmão, muita gente podia até dizer que é coincidência. Não, Elias por acaso deu sorte, o Deus dele respondeu com fogo. Mas Baal também é Deus. Agora, diante da zombaria de Elias, fica muito claro que Baal não é Deus. Eu fico fascinado quando eu vejo alguém cheio do Espírito Santo arrebentando com tudo que é conceito religioso que nós crentes sabemos que é satânico. Isto é o que me fascina.
Aumenta mais o somzinho. Isto me deixa realmente impressionado. A capacidade de uma pessoa entender a sua fé, entender o seu Deus, compreender a realidade das coisas espirituais, a ponto de zombar, escarnecer e criticar. Quando estávamos sendo arguídos lá dentro da delegacia, que o delegado perguntou assim: o que você acha da Wicca, da religião Wicca? O que você acha da religião Wicca? Eu falei assim: religião? A Wicca não é religião, Wicca é satanismo, é magia negra. Na cara do delegado que estava me dando ordem de prisão. Ele nunca mais vai querer me prender. Se eu calo a minha boca, ele ia crescer como um gigante. Irmão, essa noite você tem que abrir o teu coração para você receber uma unção que vai te fazer zombar das obras do diabo. Zombar não é se esconder, não, é zombar. Sabe o que é zombar? É escarnecer. Irmão, eu não quero ouvir um cristão da geração Jesus Cristo dizendo que respeita a religião de ninguém, porque a visão desse púlpito não é essa. Se alguém aqui respeita a religião dos outros, não faz parte deste ministério, porque eu não sou assim. Não é essa a direção que Deus tem dado. Como que alguém vai chegar lá fora e vai dizer que respeita a religião dos outros? Respeite as pessoas, respeite o teu próximo, respeite o ser humano, mas não respeite as trevas nem satanismo de ninguém. Respeite um padre como pessoa, mas não respeite as suas práticas abomináveis. Respeite um pai de santo como pessoa, mas não respeite as suas práticas horrendas. Respeite um homossexual como pessoa, mas não respeite as suas abominações. É assim que funciona. É esta a direção deste púlpito, e é assim que eu cheguei até aqui. Não foi concordando com ninguém. Jesus olhou para mim e disse assim: ô encrenqueiro, é você que eu quero. Agora, muitos por aí são pacificadores. Não, irmão, porque está escrito, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Tá bom, morre e vai para o céu e deixa o campo de guerra para mim. Quem quer campo de guerra, meu irmão, fica na terra. Quem é pacificador, vai para o céu. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa capacidade de servos de Deus, que eu vejo nisso entendimento, conhecimento, unção, graça, busca, confiança em Deus, essa capacidade me fascina. Você está pensando que eu estou aí para a pedra que Davi jogou? Estou nem aí para aquela pedra. Até um vento, uma brisa derrubaria aquele gigante. Não foi a pedra que derrubou o gigante? O que derrubou aquele gigante, na minha opinião, no meu entendimento, no que arde dentro do meu espírito, o que arde dentro do meu espírito, o que derrubou aquele gigante, sabe o que foi? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem és tu, Golias? Quem tu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vem a mim com espadas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus vivo a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas nossas mãos, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar os arraiais, as aves que estão aí no arraial de Israel, vão comer da tua cabeça, e toda a terra vai saber que é Deus em Israel. Essa zombaria, essa afronta, é isso que me fascina. Sabe por quê? Quando eu vejo esses homens com tanta valentia, eu olho para dentro da alma deles, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus. Eu sou fascinado por essa zombaria, as trevas. Irmão, quando eu fiz parte da Igreja Batista, também já morei dentro de túmulo. Quando eu fiz parte da Igreja Batista, os jovens se reuniam para discutir se macumba pegava em crente. Pessoas com 15 anos, quando eu cheguei lá tinha gente com 15 anos na igreja, gente que, como se diz aí, nasceu em berço convertido, né? Berço cristão.
Pessoas que discutiam isso. Não, mas será que macumba pega em crente? Não, a fulana foi vítima de macumba. E não sei o que, e não sei o que lá, e tanta baboseira. E eu olhei um texto muito simples, e ali dizia naquele texto, o Filho de Deus, 1 João 3,8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu dizia assim, mas espera aí, não está escrito aqui? Se eu é quem desfaço alguma coisa, isso então é bem inferior a mim, porque ninguém pode desfazer uma obra maior que a si mesmo. Se nós temos poder para desfazer as obras do diabo, então as obras do diabo não têm poder sobre nós. E eles diziam, sabe o quê? Não, mas não é bem assim não. Mas eu dizia, não, pode não ser bem assim para vocês, mas é bem assim para mim. Lá em Atos capítulo 4, nós temos a cena de Pedro e João diante do Sinédrio, diante dos governadores, diante dos poderosos, dos capitães do templo e etc. Nós temos Pedro e João diante daqueles homens, ameaçados de morte, ameaçados de espancamento, ameaçados de cadeia. E aqueles homens, meu irmão, eles não escaparam de tudo aquilo simplesmente por serem servos de Deus. Não é simplesmente por isso. Eles escaparam daquilo tudo porque eles tinham uma declaração, e a declaração deles foi muito especial. Julgai entre vós se é lícito ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. A vitória deles estava nessa declaração. Era isso que ardia dentro deles. Muita gente está querendo dom de curar. Muita gente está querendo dom de expulsar demônio. Dom da visão e dom da profecia. Dom do falar língua estranha. Muita gente está querendo muitos dons e talentos. Deixa eu arrancar tua venda nessa noite, meu irmão. Deixa eu anular a sua ilusão. Isso não é para quem quer. Isso é para quem é valente. Essas coisas não são dadas para quem busca elas. Essas coisas são dadas para quem primeiro entrega a vida no altar. Essas coisas são dadas para aqueles que aprenderam a zombar das obras do diabo. É para esses que essas coisas são dadas. A manifestação de Deus. Eu já vi tanto crente pateta indo para a vigília do monte, montando cabana no monte, que eu estou buscando o dom tal. Mas vem cá, você está pronto para morrer por Cristo? Não, ainda não. Está buscando o quê, meu irmão? Primeira coisa que temos que buscar é o desprendimento deste mundo. Quando estivermos prontos a morrer por Cristo, herdaremos todas as coisas. E o que me fascina em homens de Deus, como por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Davi, lá em Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quanta gente diz que teme a Deus? Mas o mal está à sua volta e ela não aborrece. Por acaso, estou lembrando de uma coisa aqui. Não teve agora um bando de pastorazinha de meia tigela fajuta, com um bando de cantorazinha gospel, que fizeram uma grande reunião com a tal da presidente Dilma, e foram lá bater palma para ela numa grande mesa, dizendo que apoiam ela não sei em quê. Como que eu apoio? Como que eu apoio? Apoio quem? Desde quando eu apoio o presidente? Desde quando eu apoio o governador? Quem foi que disse que eu tenho uma palavra de bênção para essa raça de assassinos e corruptos, que até distorcem a lei para edificar o ninho dos seus filhos e dos seus netos? Quem foi que disse que eu me mancho com essa raça? Quem foi que disse que eu me misturo com eles? Quem foi que disse que eu como na mesma mesa que eles? Quem foi que disse isso? E lá estava aquela cachorra, Ana Paula Valadão, que vive andando de 4, só pode ser cachorra.
estava um monte de cantora, que agora eu não me lembro, e um monte de pastorazinha de meia tigela. No reino do Cristo que eu sirvo não tem pastora. Tudo lá, em beijos e abraços. Como pode uma coisa dessa? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aonde está esse mundo maligno? Se os chamados, entre aspas, evangélicos estão lá na mesa com eles, com a liderança do mundo. Na hora que Jesus passar sua foice, muitos que pensam ser evangélicos só vão encontrar espaço no inferno. O meu Cristo jamais sentaria numa mesa com a presidente Dilma. O meu Cristo jamais sentaria numa mesa com o governador do Rio, Sérgio Cabral. O meu Cristo jamais sentaria com o prefeito, como é o nome dele? Eduardo Paes. O meu Cristo jamais sentaria numa mesa com essa gente, porque ele não sentou com Herodes, ele não sentou com Pilatos, ele não sentou com nenhum governador romano. Como que essa gente da modernidade, que se diz crente, movido pelo dinheiro, está sentando com gente dessa laia? Gente que não está nem aí para a igreja. E não tem que estar mesmo, a igreja tem que se impor na força, na disposição. Nós não precisamos de apoio, já temos o que precisamos, que é o sangue de Cristo. Nós não temos que buscar apoio em ninguém. Então, meu irmão, o que Elias faz aqui me fascina. O que Elias faz me deixa impressionado. Aumenta mais o agudo. Essa zombaria de Elias é o que me comove. É isso que me comove, essa zombaria de Elias. Porque muita gente diz, vamos desafiar. Vamos desafiar o quê? Desafie todo dia. Elias não se deteve a um momento de dizer, todos nós estamos no Monte Carmelo, agora o Deus de vocês não respondeu, então o meu vai responder. Deus, pronto, o meu Deus respondeu, viu, o meu Deus é maior. Não, antes de chegar no ponto glorioso, presta atenção nessa lição, você aprenda essa lição. Antes do fogo cair do céu, primeiro Deus teve que olhar e ver a tua disposição de zombar dos teus inimigos. Só depois que Deus vê, Elias tem uma disposição realmente tremenda lá, ó. Depois cai o fogo do céu. E diz aqui, quando nós terminamos, que Elias restaurou o altar do Senhor. O teu está restaurado? Que disposição você tem para restaurar um altar do Senhor? Essa disposição de Elias é mostrada. Como? Ele está dizendo, clamai em altas vozes. Se ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou está de viagem, ou está dormindo e vai despertar. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas. Irmão, nós estamos aí com uma lei palhaça chamada Lei da Intolerância Religiosa, que eu já cuspi nela e já rasguei não sei quantas vezes diante das câmeras, e joguei na internet, e ninguém ousou me dizer nada. A Rede Globo não quer me entrevistar, o SBT não quer também. Mandei para a Band, ninguém quis, não pôde, foram proibidos. A Record, nem pensar. Meu nome é proibido de ser mencionado, meu nome dentro das emissoras de TV. Um repórter que entrou em contato chegou a mencionar isso, falou, é proibido mencionar o teu nome aqui dentro. É proibido, está todo mundo proibido de mencionar o teu nome aqui dentro, passar qualquer matéria que envolva o seu nome, está proibido. Mas eles vão ter que passar. Eu vou apertar de tal maneira que eles vão ter que passar. Eu falo é força de expressão. Jesus vai apertar de tal maneira que eles vão ter que passar. Não que eu precise, não.
Jesus edificou a internet para que nós pudéssemos trabalhar, porque nenhum dono de televisão me daria espaço nem por $1 milhão. Eles não me dariam um espaço nem por $1 milhão para que eu falasse 5 minutos por dia. Nem 5 minutos por dia eles me deixariam falar, nem por $1 milhão. Porque eles sabem a diferença de quando eu abro a boca. Quando eu abro a boca eu não tenho amigo. Quando eu abro a boca eu não reconheço mais ninguém. Não reconheço religião, não reconheço líder religioso, não reconheço político, não reconheço autoridade, eu não reconheço nada. Olha o que está escrito ali, ó. Bíblia sim, Constituição não, é isso que eu reconheço. Olha o que está escrito naquele outro lado lá, ó. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso legislador, é Ele quem nos salva. E se Ele não salvar, a gente entra na fornalha, mas o nome dEle não negamos. Irmão, essa noite você tem que sair daqui com esta lição. Saia pronto para zombar dos deuses pagãos. O Deus da Universal, aquilo que eles chamam de Jesus, que não deve passar de uma prostituta varrida ou um homossexual, porque é essas práticas da Universal. Assassinatos lá dentro da igreja, pedofilia igualzinho na igreja católica. A Universal hoje é a mesma coisa. Encontra essa gente pelo caminho e zomba e afronta o Deus deles para ver se pelo menos o entendimento e os olhos lhes abrem. Não chame um membro da Universal de irmão, você está iludindo ele, você está enganando ele, está perdendo seu galardão. Não chame um membro de uma assembleia, aonde os políticos desfilam atrás do seu púlpito. Não chame de irmão, porque ele não é o teu irmão. O nosso Cristo não se mistura com político. O nosso Cristo não se mistura com objetos ungidos. O nosso Cristo tem um padrão a ser seguido e se chama Evangelho. O nosso Cristo não tem falsos testemunhos. O nosso Cristo disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Elias é um homem que sempre me fascinou, desde o começo da minha conversão. Quando eu comecei a ler a Bíblia e me deparei com a história de Elias, eu fiquei meio fascinado. E depois algumas coisas começaram a saltar ao meu entendimento. E na época ainda, na Igreja Batista, quando falava-se de desafiar o mal, as pessoas não aceitavam essa ideia de jeito nenhum. E um dia eu vi por quê. É porque, irmão, quando o seu líder é um covarde, você só tem uma coisa para ser, é o máximo um covarde. Se o seu líder é um mentiroso, você só pode ser isso, um mentiroso igual a ele. E uma vez, eu estava lá dentro da Igreja Batista da Gamboa, aqui embaixo na Rua da América 54, não mudou nada lá, os anos passaram, não mudou nada. E o pastor da época, ele pregando, e ele dizia o seguinte: irmão, o negócio é o seguinte, você fica para cá com Deus e deixa o diabo para lá, porque um cachorro louco só morde quem se aproxima dele. O que você espera de um povo que está ouvindo isso? O que você espera de uma igreja que está ouvindo isso? Enquanto que a Bíblia diz que você tem que se manifestar, entrar no forte do inimigo e arrancar os cativos de lá. Você tem que desfazer as obras do diabo. Você tem que subjugar o mal. Você tem que expulsar Satanás, porque você é maior em Cristo Jesus. Mas o que as pessoas eram ensinadas, mantém distância do diabo. E aqui nesse lugar não, aqui você tem sido ensinado bem diferente. Aqui você tem sido ensinado que se o diabo te perseguir,
só existe um porquê. É porque você não está perseguindo ele. Se você persegue o diabo, ele não tem chance de te perseguir. Mas se você afrouxa, se você se acovarda, ele vai lá, reúne as forças dele e vem contra ti. Porque o diabo sabe quem tem medo dele e quem não tem. Assim como Deus sabe quem confia nele e quem não confia. Zomba do inimigo, despreza, escarnece, não respeita budista, respeita a pessoa, mas religião não. Não respeite religião budista, não respeite a hinduísta, não respeite catolicismo, não respeite assembleianismo, porque nós não temos parte com as assembleias de Deus. Nós não temos parte com eles. Aqui não tem ninguém da maçonaria. Eu nunca entrei num salão maçônico. Eu nunca usei um anel da maçonaria. A minha assinatura não tem símbolo maçônico. No meu aperto de mão não tem símbolo maçônico. Eu nunca tirei foto dentro dos salões da maçonaria. Eu não sou assembleiano. Eu não sou batista. Eu não sou metodista, eu não sou presbiteriano, eu não apoio político. Está na hora de zombar. Você é assembleiano, meu amigo? Sou. Não tomou vergonha não para sair daquele lixo? Quando que tu vai tomar vergonha na cara e procurar Jesus? E você é batista? Não tem dignidade e honra, não? Não sabe que a tua liderança está toda profanada lá dentro da maçonaria, não? Ou está fazendo vista grossa? Quando tu pega pesado, como eu já peguei pesado com uns e outros, irmão, sabe o que eles dizem? Não, mas eu entro na igreja, eu não tenho nada a ver com a minha liderança, eu entro na igreja para servir a Deus. Como que tu serve a um Deus onde o diabo tem lugar para passear? Como que tu serve a Deus diante de um púlpito onde Satanás prega? Como? Se eu posso servir a Deus independente de lugar, para que Deus precisava me resgatar do catolicismo? Para que Deus precisava me resgatar do espiritismo, que eu estava lá batendo cabeça pro tranca-rua, chamando pombagira de minha mãe, dando charuto e cachaça para eles, que nem isso dinheiro eles não tinham para comprar. Deus, quando te resgata, te chama a ser santo e te põe no lugar santo, onde tem um púlpito santo. Zomba e escarnece, e pode dar de presente essa mensagem para os assembleianos. Quem sabe eles não criam coragem e vergonha na cara de vir me questionar, para saber o que o Espírito Santo tem a dizer para eles. Quem sabe os batistas não acordem, distribuam para eles, de graça. Quem sabe eles não tomem vergonha na cara. Eu conheci um pastor presbiteriano na época do seminário. Ele foi tão pressionado, mas tão pressionado, a se infiltrar para a maçonaria, que ele teve que abandonar a igreja. Teve que abandonar a igreja. Era reunião toda semana chamando ele, e ele não querendo ir para a maçonaria. Começaram a cercar ele, falou: não, todo mundo já está lá, só falta você. Que há? Você assim fica diferente, não sei quem, não sei que lá. Enrolaram, ele teve que sair fugido da igreja, abandonou a igreja para não se envolver com a maçonaria. E hoje tem um bando de palhaço aí que pensa que tapa o sol com a peneira. Presbiterianismo é maçonaria pura. Não temos parte com eles. Lá no céu, quando nós lá chegarmos, não veremos nenhum maçom. Paulo César Brito, um maçom nato. E tem um monte de gente. Eu faço parte da igreja do Paulo César Brito. E você tem que dizer para ele assim: vem cá, tu não tem vergonha na cara não? Já foi também lá na maçonaria dar uns beijinhos no bode, fazer transfusão de sangue? Arrebenta, meu irmão. Arrebenta mesmo.
Arrebenta mesmo. Essa é a direção para o ministério. E essa briga eu compro contigo e todos nós vamos juntos comprar. Agora, coisa fora da visão do ministério, resolva sozinho o seu problema. Se você quiser essa briga, essa luta e essa guerra, nós vamos todos juntos, vamos sair vencedores. Agora, com outras ideias, com outros conceitos, com outros trabalhos, é problema de cada um. Agora, se o negócio for na linha do ministério, a gente vai tudo junto. E quero ver quem poderá nos resistir. Então, meu irmão, essa é a mensagem. Talvez ela possa vir a se chamar zombando dos inimigos. E quando eles ouvirem, o que eles vão ver? Ué, mas ele está falando das assembleias. Mas ele está falando dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos. Ele está falando da universal, da mundial, da graça. Ele está falando da Deus é amor. Um dia uma camarada, toda hora isso acontece, um cidadão chega e diz assim: mas você está falando das igrejas? Eu digo assim: me mostra uma que eu tenha falado. Não, mas você falou da assembleia. Eu falei: tá, e qual é a assembleia que é a igreja? A minha é. Eu falei: é mesmo? Quanto tempo tem que já passou um político lá pela tua igreja? Tem uma semana? Tem. E você chama de igreja isso que o político entra? Me mostra uma igreja da qual eu falei mal. Eu não falo mal de igreja. Eu falo mal desses templos de Satanás, onde Satanás está desfilando lá dentro, está passeando. Irmão, uma vez nós fizemos uma reunião, aqui embaixo, lá no começo, tinha uma pessoa que morava aqui alugada, e os jovens das Assembleias de Deus vieram e nós fizemos uma reunião. Nesse dia Deus derramou tanto poder e tanta graça. E aqueles jovem com 14, com 15, com 16 anos, outros com 20 anos, tinha uns 15 jovens ali. Mais da metade desses jovens começaram a receber visões e revelações poderosas ali na hora. E 2 jovens naquela reunião receberam a seguinte revelação: que tinham a visão e viam a igreja deles, a Assembleia de Deus, aqui de cima da rua Monte Alverne, eles mesmos, membros de lá, ninguém, era eles mesmos, e eles tinham a visão, que olhava aquela igreja, e via o púlpito, e via do lado de cada lado do púlpito, via um demônio, e eles descreviam o demônio todinho, eles mesmos, os próprios assembleianos, tiveram essa visão, e falaram em reunião pública, na igreja onde eles congregavam, a mãe congregava, o pai congregava, os irmãos congregavam, eles mesmos falaram, e isso foi confirmado lá por mais de uma visão. E você sabe o que aconteceu com eles? Eles continuaram congregando lá, como se nada tivesse acontecido. Você tem que dizer para eles, para tomarem vergonha na cara, ou não tem? Se você entrar por aquelas portas e ter uma visão de um demônio aqui de um lado, um demônio aqui do outro, coordenando a palavra, você vai continuar aqui. Você tem que ter dignidade, honra, vergonha na cara e buscar a face de Deus. Por isso que eu digo, zomba mesmo. Os assembleianos precisam saber que o Jesus que eles têm não passa de uma vagabunda. Porque o meu não se corrompe com o político e não senta em mesa com o presidente. O meu é desse livro aqui, ó. O meu Jesus não entra no Congresso Nacional. O meu Jesus não exalta líderes das Forças Armadas. O meu Jesus não reverencia farda. O meu Jesus não tem medo de faixa de presidente. O meu Jesus não teme tanque de guerra. Zomba, escarnece. Zomba mesmo e escarnece do Jesus dos assembleianos. Não passam de corruptos, vendidos para os políticos. Elias é esse homem.
cara que zomba. Por que ele zomba? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele não está com o Deus que contaram para ele, não. Ele está, quando procuravam Elias, ele está no monte, está no outro monte, está no outro monte, e era costume de Israel ir para o monte para buscar a face do Senhor. Elias sabe o Deus que ele serve. Ele tem convicção plena. Tem mais, hein? A convicção desse homem é tanta, que ele chega lá sozinho. Ele diz assim, eu fiquei como profeta do Senhor. Vocês são 450. E tem mais, o rei estava contra ele, o exército do rei foi acompanhando o rei. Está todo mundo contra Elias, porque Elias já tinha deixado palavras de maldição na nação, já tinha gente morrendo de sede e de fome. Estão querendo Elias para matá-lo, pois ele aparece diante da liderança dos reis e diz, olha, convoca aí os teus profetas, vamos todo mundo para o Monte Carmelo, porque eu fiquei como profeta do Senhor. Recebe isso, irmão. Recebe isso. Você ficou como profeta do Senhor. Para quê? Para zombar do erro. Você ficou para restaurar o altar de Deus. Quando as pessoas dizem assim, você é evangélico? Eu demoro a responder, depois eu digo assim, sou. Aí a pessoa, por que você demorou a responder? Eu falo, não, porque eu fico preocupado, vai que você me confunde com assembleiano. E como eu às vezes não tenho tempo de explicar, eu não quero que alguém me ouça dizer que sou evangélico e pense que eu sou um batista. Eu sou evangélico, eu sou assembleiano, eu sou um metodista, um presbiteriano. Vai que alguém olha para mim e acha que eu sou um evangélico e me confunda como algum membro da Universal, da Mundial, da Graça. Eu não me misturo com essa gente. O meu contato com eles é só para atravessar a espada na garganta deles, mais nada. Olha os nossos trabalhos na internet. Quem é que tenta desmerecer os nossos trabalhos? São eles. São eles. Por quê? Porque a espada está ferindo eles, porque eles são o nosso alvo. Eu não fui nem chamado para resgatar espírita nem católica, eu fui chamado para tentar acordar assembleianos, batistas, metodistas, esses que pensam que são evangélicos, esses que pensam que são salvos, esses que pensam que vão herdar o reino de Deus. Foram eles que nós fomos chamados para acordar. Então, meu irmão, você sabe o Deus que você serve. Você sabe a diferença do ministério para o qual você foi chamado. Você sabe a diferença. E você sabe que esse ministério não é para qualquer um, porque você já conhece a história dele. Você já ouviu como Deus colocou pedra de tropeço e dificuldade para se chegar nesse lugar. Porque qualquer um estão entrando por aí nas outras igrejas. Aqui é para entrar quem é especial para Deus. Então, aproveite, meu irmão, o seu tempo e a sua oportunidade. Tem uma dispensação que vai virar aí a qualquer momento. Eu não estou sabendo exatamente quando essa dispensação vai virar. Deus ainda não nos deu um sinal tão claro que a gente diga assim, virou a dispensação, ainda não tem. Mas uma coisa eu sei, que na virada dessa dispensação, meu irmão, ela vai ser violenta, vai ter gente até baixando a sepultura, porque não serve mais para a obra de Deus. E eu já sabia disso há muito tempo, e no culto passado foi profetizado nesse lugar aqui, que não passaria este ano em pessoas, e foi frisado, não passará esse ano, vai ter gente desse ministério baixando a sepultura. Não perca o passo do Espírito Santo, faça ou se envolva com a obra. A direção é zombar e escarnecer de quem não serve a Jesus Cristo, essa é a nova direção. Não é compactuar com ninguém. Aleluia. Tem gente por aí enchendo a boca. Eu faço parte da vitória em Cristo. Por quê? Meu pastor está na televisão. No inferno não tem televisão. No inferno não tem televisão.
Peguei outro dia desse um assembleiano da Vitória em Cristo. Curto e grosso, tu não tem vergonha não de congregar lá? Como assim vergonha? Tu é maçom? Ah não, teu pastor tu não tem vergonha não de congregar lá? Perdi mais um amigo, graças a Deus. Tem que ter vergonha na cara. Tem um monte de crentinho aí, de fajuto de meia tigela. A lista na internet é grande e é provada, da lista dos pastores maçons. A lista está lá aprovada com todas as letras, tem até fotos que alguns tentam desmerecer, mas são verdadeiras. Uma lista imensa, e os crentes vêm e dizem, ele vai dar conta a Deus, e tu também, infeliz, tu também vai dar conta. Porque Deus não vai colocar na tua vida para te guiar um pastor maçom, um cajado manchado. Os cajados de Jesus Cristo são purificados pelo seu sangue. Cajado manchado não faz parte do reino de Deus, porque a igreja que ele vem buscar é sem mácula. É uma igreja santa, é uma igreja pura. Então esses assembleanos fajutos, covardes, que estão lá com dinheiro, dízimo e oferta, sustentando a maçonaria. As igrejas evangélicas que estão envolvidas com a maçonaria dão milhares de reais por semana para essa organização. Todo mundo sabe disso. Então, meu irmão, o teu Deus não é político. O teu Deus não é maçom. O teu Deus não contribui para as obras do diabo. O dízimo que você entrega nesse púlpito aqui, ele é usado exclusivamente para a obra de Deus, com o joelho no chão e boca no pó. A maçonaria não leva nada do que você tem depositado aqui. Os políticos não levam nada. Eu não uso o teu dinheiro para fazer santinho de político nesse lugar. Então, entenda a diferença do teu Deus para outros deuses. Quando passar por você, a paz do Senhor. Ô irmão, desculpa aí, a paz do Senhor não, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque o nosso Deus não é o mesmo. Nosso Deus não é igual. Como assim, irmão? Muito simples. Na tua igreja entra político? Na minha não entra. Tá bem, meu irmão? Você está ouvindo a mensagem? Está entendendo ela? Está compreendendo a filosofia do ministério? Está esquadrinhando o que vai ser daqui para frente? Então Elias, ao meio-dia, zombava deles, dizendo, clame em altas vozes. Ele não é Deus? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Ora, esse é o retrato das Assembleias de Deus. Eu vejo aí o retrato das Assembleias de Deus. Estão fazendo campanhas. Colocam nas suas casas lá, a igreja diz para eles, olha, leve isso aqui e prende lá na sua casa. Aí os diáconos das Assembleias de Deus prendem a faixa dos políticos nas suas casas. Dá-se tudo, discutem e bate boca, quando alguém diz, isso aí é corrupto, que nada, isso aqui é um homem de Deus, está sendo apoiado pelo meu pastor, eles estão dispostos até a derramar sangue pelos políticos, mas eu não vejo a mesma disposição por Jesus Cristo. Porque eles aprenderam a exaltar os políticos e não a Jesus Cristo. Nesse lugar é o contrário, você aprendeu a exaltar Jesus Cristo, não aos políticos. Então, está na hora, mostre. Essa palavra é repetida, mas eu estou te dizendo, mostre para os outros que se dizem crentes a diferença do teu Deus para o Deus deles. E até aqui. Nos tem ajudado, Senhor. É uma visão que eu tive
no finalzinho do culto, sobre as igrejas. Deus me mostrou um tipo de um vale, um lugar muito grande, os ossos totalmente sem carne nenhuma em volta deles, somente os ossos. Porém, os ossos se mexiam. Que quer dizer isso? O Senhor me mostrou esses ossos representam a real situação das igrejas aí fora. Estão mortos espiritualmente, porém se mexem porque o espírito chamado engano está sobre eles. O espírito do engano está sobre eles. Por isso os ossos se movimentam. Amém. Foi essa visão que eu tive. Até aí o Senhor falou. Amém. Irmão André, tem algo? Pastor, no momento da segunda oração, Deus me mostrava um anjo que vinha aqui na frente e outro anjo que ia até o portão de entrada, e esse segundo anjo estava com a espada na mão, e a espada que ele estava na mão era cravada no centro da porta, ele virava para cá, e quando ele encravava essa espada lá no chão, havia um estrondo e a terra se abria. E alguns que aqui estavam já não estavam mais. Ou seja, Deus vai fazer uma seleção e Deus vai trazer um juízo, e muitos dos que se levantaram contra este púlpito não vão subsistir, não vão ficar de pé. Diz o Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, não ficarão de pé os que se levantaram contra esse púlpito. Amém? Amém. Bendito Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor. Que a tua mão possa levar os teus, ó Deus. As tuas asas possam abrigar aqueles, ó Deus, a quem o Senhor tem por filho, ó Deus. E assim o teu bendito nome, Deus, ser glorificado. Assim, ó Deus, nós te glorificamos por esta noite, por este momento, essas poucas horas que aqui passamos, Deus, mas que o Senhor operou grandes coisas dentro do nosso espírito e da nossa alma. Por isso o teu nome seja engrandecido, Senhor. Dá-nos a instrução, como já oraram os teus servos nessa noite. Dá-nos o entendimento, Deus, e a lição dessa noite, que não escape do nosso ser, mas tudo que foi dito a nós, venha a se cumprir, Deus, em o nome e pelo sangue do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem proclamar a diferença do Deus que servem, e aqueles que assim desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.